Paz, amados irmãos, chegamos ao momento do culto em que vamos considerar a palavra de Deus e nós estamos seguindo uma série de apreciações sobre a fé, o legado da fé. Que nesta manhã o Espírito Santo nos ajude a entender, como crentes, como remidos pelo Senhor, temos o dever, o privilégio de deixar um legado espiritual. Não queremos apenas ser coadjuvante nesse processo glorioso da salvação, mas devemos ser protagonista, pessoa que deixa algo para ser contemplado, para ser visto. Legado é algo extraordinário, conquistado. Quem aqui nessa comunidade serviu como um legado de fé para a sua família? Quem na sua família conheceu o Evangelho, a graça de Deus, através da sua vida? Pense bem, estamos construindo nesta caminhada um legado. E legado é algo para ser visto, apreciado. E então, esse capítulo 11 aos Hebreus traz uma história de alguém que deixou legado para nós hoje. Quando lemos a história de Abraão, Moisés, Josué e tantos outros dos apóstolos, e o legado maior foi realizado numa cruz. Nós somos fruto deste legado tremendo da cruz. Mas Cristo precisa estar fortemente em nosso sentimento o tempo todo, porque somos cristãos, o legado da fé, o legado cristão. Deus concede-nos a graça do entendimento, de entender a grandeza da salvação, sermos tomados por isso, viver essa experiência a cada dia, construindo um legado. Por misericórdia, nos ajude a sermos pessoas que vai deixar um legado para outros. Oramos, pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E hoje, dando sequência, a terceira pessoa que vamos mencionar, que deixou um legado, quem vocês imaginam que é? A sequência, quem vocês imaginam que é? Qual vai ser essa pessoa premiada? Sara, esta mulher extraordinária, não perfeita, mas deixa especialmente um legado para a área feminina. Então diz lá Hebreus, falando sobre Sara, que ela realmente alcançou esse privilégio, no verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mas o que Sara fez de tão extraordinário? Como ela construiu essa marca, esse símbolo forte. Então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3. Pedro trabalhou isso. Pedro demonstrou isso. Capítulo 3, de 1 a 6. Vamos ver o título do prêmio dessa senhora de quase 100 anos, gerou uma geração, um legado de fé. Então diz lá Pedro: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Espero que as irmãs
pela fé, pela grandeza, possa entender este legado da herança de Sara. Meus amados, Pedro aqui capta tudo isso dessa história desta mulher para dizer que ela gerou um legado. E qual o legado é que as irmãs identificaram? O legado de submissão, o legado espiritual, o legado de ser mãe das mulheres crentes, das mulheres de fé, das mulheres que decidiram amar a Deus. Então imagine essa senhora que começa a ser mãe perto dos 100 anos, coisa interessante. Construir um legado para vocês, para as mulheres santas, para as mulheres de Deus, para as mulheres convertidas, para as mulheres que entenderam que também tem uma história grande nesse reino espiritual. Sara foi sua antecedente, mostrando a importância de ter um pacto com Deus, de viver uma vida consagrada para Deus. Não foi perfeita, Sara, mentiu, teve dúvidas, mas o conjunto da obra, o conjunto da sua caminhada, lhe capacitou a ser sua mãe espiritual, diz aqui. Assim como Abraão foi o pai de toda a história da fé. Essa conquista precisa de méritos, precisa ser construída, conquistada com méritos, com trabalho, com dificuldades, com lutas, muitas vezes com incertezas, e às vezes até se deixando levar pela incerteza. Mas uma coisa era certa, Sara tinha a sua fé firmada em Deus. Mesmo com as suas dúvidas, com as suas lutas, não precisa realmente desesperar. O nosso Deus nos conhece o que somos por dentro em relação a Ele. Amém? Amém. É isso, é importante. Conhece de nossas fraquezas. E diz lá um texto que somos pó. Mas vamos ver os méritos pelos quais ela construiu, formou, conquistou. Então, quais foram os méritos dela? Vamos lá pelo texto de Pedro. Primeiro, ela era uma mulher temente, diz lá o texto. Ela era uma mulher que temia. Né? Vocês têm medo da palavra medo, não? Para que serve o temor? Para que serve o temor? Hein? O temor, não o medo doentio, mas o medo naquele que há uma responsabilidade, um entendimento que precisa fazer o que é certo. Isso é temor. Um temor correto, construtivo, propositivo. Não estamos falando do medo doentio, de uma paranoia, não é isso. Mas é um temor de fazer as coisas certas, de andar naquilo que é diretivo, naquilo que leva para algo maior, de não falhar. Temor, mas é temor de Deus. E isso começa a nossa caminhada no temor a Deus. O que está faltando neste mundo é temor a Deus, uma consciência de que um dia vai prestar conta ao Criador. E hoje, até nas igrejas, está faltando o temor de Deus. E temor se mostra em reverência, em adoração, em respeito, em obediência aos ensinamentos. Esse é o temor santo. Há um temor carnal que não leva a nada, medo. Sara temia o Senhor. Primeiro começa com essa palavra-chave. Uma série de degraus para chegar ao pódio. Tá? Ninguém chega ao pódio sem subir os degraus. Já viram essas premiações? Não. Tem que subir os degraus. Então, primeiro degrau para receber este prêmio, e vocês, como seguidoras do Senhor, se animem, se alegrem, está aberto o caminho, porque Sara mostrou o exemplo. Amém? Temor ao Senhor. E ele vai descrevendo. E aí ele toca num ponto extremamente sensível. Um temor, uma palavra que realmente, uma atitude que provoca uma revisão da vida. E ele diz o seguinte: ao observarem o vosso honesto comportamento pelo temor. Mas está se referindo aqui, está se referindo a casamento, ao lar, à vida conjugal. Sabe por que muitos maridos às vezes não se convertem? Ou pelo menos não aprendem o caminho? Porque não há um exercício de temer a Deus. E Pedro diz, sem palavra alguma, não bem sem penduricalhos, sem os enfeites, aquelas coisas ornamentais. Há muito gasto de tempo e de energia com coisas, às vezes, superficiais, quando a questão é mais profunda do que a aparência física.
se gasta milhões ou bilhões com esta aparência exterior. Não estou dizendo que é para não se cuidar. Pedro não está dizendo isso. A mulher pode se cuidar para o seu marido, para a vida conjugal. Mas muitas vezes as questões não são resolvidas porque não há esse espírito. E a coisa desanda para a guerra. Ofensas, quando não consegue pela aparência física, há ofensas, agressões no casamento. E depois quer que o marido se converta numa situação dessa. Então, esse prêmio começa com essas experiências mais profundas. Quando Deus encontra uma mulher sábia, madura, consciente no temor de Deus, que obedece, o Senhor faz a obra. Amém? Deus faz a obra. Irmãs, conselhos bíblicos. Coloca o temor de Deus em primeiro lugar. Primeiro degrau. Ninguém vai subir se não fizer esse primeiro degrau. Legado é coisa muito séria, é exemplo, é testemunho, é conduta, é procedimento, como diz Pedro aqui, é atitudes. Então Pedro diz, olha, esse negócio ficar cheio de pedregulho, feito, coisa assim, não vai funcionar. Né? Chantagem, seja uma pessoa que deixa Deus trabalhar na vida. Por isso que Pedro começa nesse ponto nevrálgico, o casamento, o relacionamento, a vida, para que o mundo seja tocado pelos lares cristãos, os lares de fé. Amém? Submissão. O que é que vocês acham dessa palavra, mulheres? Submissão ao marido. Oh, palavra terrível, não? Como pastor e conselheiro, já enfrentei batalhas espirituais com mulheres que vêm reclamar. E sabe, vem com muitos direitos, e alguns deles são reais. Seus direitos reais necessários. Mas o tratamento é que está errado. A atitude é que está errada. Será que não aprendemos que o nosso Deus é capaz de resolver qualquer questão? Ele resolveu a nossa questão maior, mulheres, que era o inferno. Será que ele não vai cuidar das demais coisas? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O que é que ele faz? Só uma parte, um pouco? Hein? Para esses tempos modernos, onde o feminismo está distorcendo, corrompendo a ideia de Deus. Então não é à toa que Sara conquista o prêmio de ser mãe das mulheres de fé. Submissão se acha que é uma escravidão, não é? Fala a verdade, é ou não é, irmãs? Ser submissa a um brucutu, sujeito grosso. Aqui não estamos defendendo os homens, não, tá? Nós também não somos flor que se cheire, não, tá? Deixa bem claro isso. Deus honra, Deus traz aqui para nós a honra dessa mulher, para dizer, vocês podem ser participantes dessa honra. Deus fez coisa extraordinária. Aos 100 anos quase, ganhou o direito de ser mãe. Era estéril. Deus começa os impossíveis, resolvendo os impossíveis da vida. E naquela época não havia inseminação artificial. Era realmente a gravidez natural para a qual Deus criou a mulher. Isso é uma bênção na vida de muitos de nós, ou quase todos nós. Mas é uma questão de atitude, como ele diz aqui. Observando por meio do procedimento das suas esposas. Submissão, misericórdia. Mas o que é submissão? Submissão. Sub significa o quê? Cadê os gramáticos daqui? Hein? De baixo. Um grau mais abaixo. Mas a questão é o conjunto da obra, está numa missão com o marido. É uma missão. E que missão é o casamento, né? Submissão. E ele vai descrevendo, a observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. E vai descrevendo mais. Não seja o adorno das esposas, o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. Vamos lá considerar um pouquinho isso aqui. Submissão é estar numa missão com o marido. A história de Israel é pontilhada de mulheres que realmente ajudaram a nação a se formar. Quem é a mãe do grande líder da libertação do Egito? Quem é? De uma mulher chamada Joquebede, que cuidou dele, formou nele um caráter, uma vida. E ela é participando do legado de Moisés. Por que falar de Jesus?
Eu um dia estive contando as mulheres que têm alguma coisa complicada na vida delas. 6 pessoas entraram na vida de Jesus. Coisa tremenda. E mulheres que tinham problemas. Quem lembra daquela mulher que era uma prostituta e recebeu os espíritos? Como era o nome dela mesmo? Raabe. Uma cananita, pagã. Parece que tinha um salão de mulheres, salão de programas, segundo alguns pesquisadores. Mas um dia conheceu aquele e ela começou a desenvolver um temor com Deus. Ela entrou na família de Jesus. Maria Madalena, quem é essa mulher? Segundo, era uma prostituta da alta. Então, essa obra tremenda de Deus, de carinho e de amor para com as mulheres. Amém? Deus ama vocês, amada. Não são pessoas, objeto de prazer. Não são pessoas de segunda categoria. Estão numa missão para Deus. Amém? E louvamos a Deus pelas mulheres que construíram um legado para essa história de fé. E vai dizendo mais, com seu honesto comportamento. Honesto comportamento. Falamos que a questão é atitudes, é comportamento, é vida, é maneira de ser. Seu honesto comportamento. O que é um honesto comportamento? O que é honesto? A palavra honesto significa. Se a coisa mais sagrada, segundo Deus, para formar gente de qualidade, gente realmente que vai honrá-lo, começa no lar. Honesto é aquilo que é verdadeiro, tá certo? Que é correto, que é limpo. E por isso Pedro está dizendo, olha, não é esse negócio dessa maquiagem aí que vai resolver, não. E, infelizmente, temos visto alguns testemunhos no mundo da mídia aí, pessoas que fizeram o casamento e agora estão numa boa, tão maravilhosa, tão tremenda, cheia de balagandã, cheia de coisa, consultando psicólogo, tomando remédio quase o dia todo, porque não tem saúde espiritual que a fé produz. Amém? Com seu honesto comportamento. 4º degrau. E vai dizendo mais. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso. Quem muito fala, o que é que o ditado diz? Muito erra. E principalmente quando está em crise emocional, quando está em guerra. Então, Sara não ganhou esse prêmio maior. Não foi no grito, não foi na força, não foi na desforra. Seu honesto comportamento. Em muitos casos de adultério ocorre por vingança. Assim como ele me traiu, vou tacar um par de chifre neles, para ele saber o que é bom, né? Tá certo isso, irmãs? Isso é algo de um caráter certo, de uma compreensão certa das coisas. Muito adultério, muita separação, porque o marido traiu. Que é grave, sem dúvida nenhuma. Porque já lá no começo Deus dizia, é um para o outro e pronto. Não existe, sabe, expediente de abertura para isso. Por isso que Pedro começa a tratar, dizer, olha, a conquista de Sara teve esses degraus para subir ao patamar da premiação. Honesto comportamento de um espírito manso e tranquilo. Mas dá para ser tranquilo na tempestade? Dá, irmãs? E não é só a mulher, também os maridos também erram nisso. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, amados. Mas nesta manhã Deus está dizendo, Deus honrou esta mulher com esse legado, porque ela subiu esses degraus para chegar lá em cima, tomar posse do prêmio. Subiu esses degraus. Há degraus até o pódio. Espírito manso e tranquilo. Mas como ser tranquilo na tempestade? É possível, sim, quando Deus está conosco no barco. Amém? Pegando esse gancho da experiência dos apóstolos, num dia que houve uma tempestade no mar da Galileia, eles estavam lá, e é incrível que Jesus estava no barco. Eu não sei se Jesus estava dormindo de verdade, eu estava fingindo para ver como eles iam se comportar no meio da tempestade. Mas Jesus estava indiferente, aparentemente, à situação deles. O mar revolto, o barquinho
pronto a ir a pique, afundar, e Jesus estava dormindo. Não é essa a impressão que às vezes nos dá quando Deus não interfere? Jesus perdeu o controle. Que é isso? O senhor não está vendo a minha situação? Sou uma escrava do lar. Lavo roupa, faço a comida e não sou reconhecida, não sou vista, não sou aplaudida, né? Mas tem alguém que parece que está dormindo, que está vendo. Amém? Isso é maravilhoso. Espírito manso e tranquilo. O que significa mansidão? Que Deus nos ajude a entender isso. Mansidão não é ficar indiferente, não é dizer que o que está errado está certo, não. Mas precisa ter uma postura equilibrada, um procedimento adequado. Mansidão não é ser mole, não é ser frouxo. Mansidão é um equilíbrio de caráter, amém? Um equilíbrio, saber que temos um Senhor que vai nos defender, mesmo que toda injustiça do mundo caia sobre os nossos ombros. Por isso ser crente é uma barra. Sabiam disso? Isso aqui não é lugar para mole, não. Para frouxos. Aqui é lugar para vencedores. Oh, glória! E muitos desses nossos irmãos deixaram esse legado de que é possível viver a vida cristã dentro de tormentas. Aquele maldito Coliseu de Roma é uma testemunha das maldades que fizeram contra os cristãos. Sabiam disso? O Império Romano foi uma desgraça nessa questão de oprimir os cristãos. O sistema comunista é outra desgraça oprimindo os cristãos. O socialismo também, capitalismo, tudo isso aí oprime. Vivemos num mundo de opressão. Isso afeta o casamento, afeta a família. O barco está ali chacoalhando. Esse espírito manso e tranquilo é porque existe uma relação vertical. Aleluia. O Senhor nunca vai perder o controle. Um espírito manso e tranquilo é o que está precisando, inclusive, em nossas igrejas, nossa família, nosso lar. Por isso que Pedro começa no âmago de nossa existência presente, que é constante, é o lar, é a família. É ali que começa a vitória. É ali que o nosso legado começa a ser construído. Por que Deus não chamou Abraão enquanto estava solteiro, sem compromisso, livre da vida? Agora vai para uma terra que eu vou te mostrar, você está livre, desimpedido, não tem ninguém para prestar conta, vai. E Deus espera quando eles estão na idade de 70, 80 anos para começar a história da jornada. Oh, Deus quer gente madura na fé, amém? Pessoas maduras, conscientes. Não é ser calculista, mas é ser mansa. E mansidão não é sinônimo de fraqueza, não. Mansidão é domínio próprio, é personalidade, é confiança, é objetivos claros, tem um programa para a vida, um programa espiritual. Por isso que Sara estava sempre dizendo, Deus, olha, cadê o filho? Eu podia estar dizendo, o senhor tem prometido grandes bênçãos, mas cadê o filho que é o herdeiro? E infelizmente fez uma trapaça ali que deu mal, né? Até hoje está essa guerra lá no Oriente Médio. Mas depois ela se acertou, tá? O próprio Abraão também ficou em dúvida. Cadê o filho, Senhor? Cadê o herdeiro? Para que eu vou deixar esse legado? Não tenho filho. Eu vou chamar esse Damasceno aí para ser o meu herdeiro? O Senhor me deu uma história, o Senhor me trouxe da terra, lá de Babilônia, e aí mais ou menos no centro do Iraque. Para quem eu vou deixar essa herança? É como se Deus estivesse dizendo, fica frio. E é duro quando Deus diz, fica frio aí, espera. Espera no Senhor e o mais ele? Mansidão, essa espera confiante, essa espera que não é simplesmente estou aqui, sabe? Não, é ter tranquilidade. Deus tem seus caminhos, manso e tranquilo. E talvez foi isso que norteou a Sara. Uma hora ela duvidou, brincou lá no quarto escondido, riu. Quando Deus estava falando para ela, você vai ter um filho, fica frio, eu estou trabalhando com vocês, eu estou formando um caráter, eu estou formando um legado na sua vida, então aguenta firme aí, não desespera, eu estou trabalhando. Uma hora Deus chama Abraão e diz, vem cá, você está duvidando? Olha para o céu, o que é que você está vendo lá em cima? O que é que Abraão viu? Fala aí, irmãos. Hein? Muitas estrelas, não era meia dúzia de estrelas. Milhões, claro que é uma hipérbole, mas é uma figura gloriosa. Isso vai ser sua descendência. Mas Deus, a minha mulher é estéril, e eu já estou ficando velho, meio gagá, como é que fica?
E às vezes nós nos espantamos com as dificuldades. É verdade, não é? Nos espantamos, ficamos assim, Deus, como é que vai ser? Porque a nossa velha natureza quer coisa fácil, quer zona de conforto, quer experiência fácil, mas com isso não se constrói legado. Legado é fruto de subir degraus. O neto dele, de Abraão, só para ilustrar, aprontou uma com seu irmão lá. Esses dois irmãos eram duas figuras, não? Um trapaceiro e outro metido a independente. Aprontaram, a mãe também aprontou, vestiu ele de pele de cabrito lá para mentir perante o pai. E ele vai embora. E no meio do caminho ele tem uma visão extraordinária. E a visão é focada numa escada. Quem já subiu escada aqui? Mas toda mulher espera uma escadinha de 1 degrau, 2, né? E é uma escada que ia até os céus. Para subir 20 metros já precisa ter um fôlego danado. Agora imagine uma escada que vai lá para cima. Era preciso ter uma fluência com esse Deus lá de cima, com o Criador, com aquele que está lá em cima. Precisava ter essa fluência. Ele não ia para uma terra sozinho. Deus quer dizer, eu estou com o controle disso. Sobe a escada, olha para a escada. É degraus por degraus. Essa vida de legado que estamos construindo. E se você olha lá, o capítulo 11 de Hebreus para frente, está cheio de gente boa ali, ô glória. E gente boa que para o mundo não era boa, o conceito do mundo. Mas segundo Deus, a conversão, a maneira de viver, agradou o Senhor. Por isso estão lá, capítulo 11, leia com atenção isso aí, esse capítulo é tremendo. E quando alguém no futuro abrir a história da igreja menonita, abrir os nossos livros, o que é que vai encontrar lá? Páginas vazias? Espero que não. Que um grupo de pessoas passou por esta igreja. Um grupo construiu um legado na igreja menonita de Interlagos. Agora imagine Sara passa dos anos e não vem o herdeiro. Como eu falei, não havia clínica, né, de gravidez artificial. Mas Deus estava construindo um legado através da paciência dela. Manso e tranquilo. É fácil ser tranquilo na tempestade? Não. Mas como é que se foge ao ferro? Como é que dá moldura ao ferro, amados? Fogo! Brasas vivas, maçarico. Por isso que o legado não vem de graça. O legado é o ferro na bigorna. Fogo e bigorna, pancada. Então, amado, termina esse ponto com espírito manso e tranquilo. Agora, qual é a recompensa disso? Qual é a recompensa? Será que há alguma recompensa para aqueles que suportam o tratamento para o legado? Vamos ver o que é que ele diz no finalzinho para a gente concluir. Versículo 4. Seja, porém, um homem interior de coração unido ao incorruptível e o espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Oh, glória! Agora sim, né? Agora nos alegramos. Que será de grande valor. O problema é que às vezes nós nos contentamos com coisa que não tem quase valor nenhum. Uma satisfação temporária, um prazer da carne, um bem que parece que não sabe enriquecer. Por isso que Pedro começa a dizer, não seja esses adornos, esses penduricalhos na sua vida para a mulher. Que também é figura para o homem também. Vai no cabeleireiro, faz um penteado tremendo, né? Coloca umas pinturas no rosto. Isso vai resolver exteriormente, mas o interior? Por que as pessoas querem vida interior? Pessoa realmente que tem alma, tem espírito. No casamento, o marido não quer todas essas coisas, quer uma vida junto. A mulher também. Por isso que Pedro começa no casamento. E aí o casamento é o nó. É a régua que define a recompensa ou não. Estou entendendo o que eu falo quando quer falar com régua? Régua de corte, tá? Para os universitários do casamento. Que será de grande valor. Oh, glória! Quando Deus diz que será de grande valor, é que é grande valor. E diz Paulo lá no Romanos, se não me falha a memória, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Deus preparou coisa infinitamente melhor para os seus amados.
que nem mente humana pensou, ninguém conseguiu calcular esse legado para com Deus. Ah, mas a vida de crente é chata mesmo. É caminhada no deserto, é enfrentando inimigos. E eu falava antes da minha conversão, essa vida é muito chata. Ser crente, eu tenho toda a liberdade, eu faço o que eu quero, pensando que tinha direito. Será de grande valor. E não é um valor simplesmente para aqui para a terra, não é receber só honraria aqui na terra. Muito maior está por vir, quando Deus faz Pedro registrar essa história dessa mulher tremenda, extraordinária. Quer dizer para as irmãs, vocês são filhas dela. Amém, ô glória. Então o título é Sara, o legado de Sara ser mãe de uma multidão de crentes. Oh glória. Se nos alegramos quando conquistamos uma vida para Cristo, agora imagine isto. Que recompensa não haverá? O crente pode ser ambicioso, não? O crente pode ser ambicioso? Tem uma ambição que é justa e boa. Ambicionar no sentido de focar, ter direção, ter objetivo, lutar por aquilo. A ambição tem uma ambição boa, ambicionar, desejar. Não trapacear, não dar golpe. Não é esse tipo de coisa que honra, não. Mas uma ambição de algo maior. Como fazia Sara, obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Da qual vós, menonitas de Interlagos, que está nesse culto ao domingo de manhã, todo domingo de manhã estão aqui. A vocês, mães, Deus está dizendo isso para vocês. Se tornaram filhas de Sara. Precisamos de um legado para consumar a nossa história. A recompensa de um grande valor. E vai dizendo mais, como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Crescimento. Oh, glória. Sara cresceu. Ela não subiu ao patamar à toa, não. Ela cresceu espiritualmente. Perdeu os temores. Pedro diz isso, não temendo perturbação alguma. Agora imagine como começa a história dessa mulher. Tudo descreve que Abraão era um homem muito rico lá na Babilônia. Senhor de muitos bens, muitas vidas agregadas a ele, uma família rica, próspera. Provavelmente Abraão tivesse negócios com o rei, talvez fosse um militar de carreira, porque ele teve uma estratégia muito grande para vencer aquele povo lá, aqueles reis. Agora, devia ter um palácio, uma casa muito bem feita. Deus sai, Sara, com seu marido, obedece, para uma terra também que eu vou te mostrar. Todo esse seu conforto vai ter que abrir mão, vai peregrinar um monte de anos aí no deserto. E ela obedeceu o chamado do marido, que era o chamado dela também. Ela estava numa submissão, quer dizer, estava na mesma missão de Abraão. Mas como toda missão precisa um cabeça, um líder, Abraão era o líder. Mas há na história da Bíblia mulheres que assumiram a liderança. Então não precisa se vitimizar. Irmãos da igreja menonita de Interlagos, não precisa se vitimizar, não precisa se achar inferiores, porque vocês são filhas de uma grande guerreira que venceu na história. Deixou um legado, sem medo e sem perturbação. Partiu para a alegria, partiu para o abraço. Já viram essa expressão, né? Fizeram uma coisa tremenda. E que Deus nos ajude, nós todos, homens e mulheres, aprendendo não só com os homens, mas com as mulheres também, possamos estar construindo o legado que Deus nos confiou para a eternidade. Está registrado aqui. Não é um legado para um mês, um ano. Não é como as glórias desse mundo. Mas esse legado aqui de Sara está correndo o mundo em todo lugar. Se lê esse capítulo 3 de Pedro, quem está lá? Sara. Sara está lá, falando para as irmãs da Ásia, da África, da América Latina, dos Estados Unidos, da França. Vocês têm um modelo, um padrão de honra para Deus. Amém.